Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos vocês, desejando um bom dia, que a paz de Cristo Jesus esteja contigo nesta manhã. Seja você bem-vindo à nossa Sala da Esperança. Esse é o momento em que nós estudamos a lição da Escola Sabatina, logo pela manhã. Isso é um privilégio muito grande. Eu tenho certeza que para você, assim como é para mim, poder começar o dia ouvindo Deus falar conosco e por meio da nossa lição, que é o nosso guia de estudo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós temos sempre um texto bíblico, um assunto bíblico, uma passagem bíblica, aonde nós vamos meditar. Tá? E hoje, entre dois grandes enganos apresentados por Satanás no Éden, para Eva, ali propriamente no Jardim do Éden, quando Deus disse para que eles não comessem da árvore, da ciência do bem e do mal, Satanás apresentou ali pelo menos dois grandes enganos, e um deles hoje nós vamos comentar, vocês não morrerão. Tá? Será que a pessoa realmente não morre? É o nosso estudo de hoje. Convido você para orar comigo pedindo a bênção de Deus para esse estudo que nós vamos ter. Querido Deus amado, bom Pai Celestial, nós estamos neste momento, os meus irmãos e eu, reunidos para estudarmos a lição, e nós o pedimos agora, querido Deus, a unção do Espírito Santo na nossa mente, para que nós possamos ser iluminados para entender de forma assim bem clara a palavra que o Senhor quer que nós venhamos a entender. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, um dos enganos de Satanás apresentados ali no Jardim do Éden para Eva, quando ela estava ali falando, conversando com Satanás, ele disse: certamente vocês não morrerão. Então ali nós podemos ver que Satanás, ele colocou aí o seu engano, a sua mentira, superior ou acima da palavra de Deus, que Deus havia dito que se eles comessem, iriam morrer. Enquanto ele disse, certamente, não morrerão. Tá? Queridos, essa filosofia, essa crença que tem sido aí defendida por muitas religiões, principalmente as religiões predominantes ali na cultura ocidental, em várias linhagens do espiritismo, é muito defendido, é muito ensinado, muito pregado, sobre a imortalidade da alma, ou seja, acredita-se que a pessoa não morre, ela apenas a matéria da carne que desce para a terra, para o sepulcro, mas uma entidade que se desliga da carne, chamada de alma, defendida como alma, essa, por sua vez, ela pode ir diretamente para o céu, ou ela pode ir diretamente para o inferno, ou ela simplesmente, ela fica aí por um tempo, em alguma parte aí do espaço, até que ela tenha uma oportunidade de se reencarnar, ou em uma outra pessoa,
ou em um animal, né? Há quem acredita que até mesmo em um arbusto, uma árvore, sei lá. E são tantos tipos de credibilidade, de crenças, né? Que é um absurdo quando nós olhamos à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, a gente pode ver que realmente não tem coerência, não tem uma base dos ensinamentos de Deus, base bíblica sobre esse ponto doutrinário. Até, infelizmente, queridos, são defendidos, na verdade são defendidos ou são ensinados em muitos púlpitos, né, de religiões, né, que se intitula como cristã, né, como religião cristã. E em muitas religiões evangélicas são defendidas como doutrina esse ponto de vista da imortalidade da alma, infelizmente, né? Mas como é que nós podemos entender com base bíblica sobre a pessoa quando ela morre? Qual o estado de uma pessoa quando ela morre, né? Nós temos muitos e muitos textos bíblicos que mostram para nós, queridos, que essa filosofia, crença da imortalidade da alma, que foi originada pelo próprio Satanás lá no Éden, verdadeiramente ela é um grande engano, uma grande mentira, tá? Quando a Bíblia mostra para nós, nós temos aqui na nossa lição vários textos, por exemplo, no capítulo 115, verso 17 do livro de Salmo, diz que os mortos não louvam o Senhor. Então a pessoa quando morre, ela não louva ao Senhor. Ou seja, com isso nós podemos entender que a pessoa quando morre, né, ela fica totalmente inconsciente. Tá? Outro texto também que nós temos, por exemplo, João 5, 28 e 29, diz para nós, né, o próprio Jesus dizendo: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. E uns sairão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ou seja, todos, independente de ser considerado como pessoas boas, ou seja, pessoas más, mas que desceu ao sepulcro, todos estão no mesmo lugar, inconsciente, não louva ao Senhor, não tem projetos nem planos, tá? Mas todos ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão, uns para receber o galardão, a recompensa da vida eterna, e outros para receber a recompensa da perdição eterna e morte eterna. Ou seja, ressuscitarão para receber a sua recompensa devido à sua vida, à sua aceitação do plano da salvação ou da rejeição do plano da salvação, receberão a sua recompensa. E muitos que rejeitaram o plano redentivo de Cristo Jesus morrerão agora eternamente. Tá? Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Outro texto bíblico também que vem mostrando para nós, queridos, por exemplo, no Evangelho de Mateus capítulo 10, né, que o Espírito, diz aqui que a pessoa quando morre, sai-lhe o Espírito e ela volta, o corpo, né, a pessoa morta volta para a terra, se torna pó como era, né, e nesse mesmo dia perece ali os seus pensamentos, tá?
Salmo capítulo 146 e o verso 4 que diz aí esse texto. Tá? Então, todos esses versos, queridos, vêm mostrando para nós, tá, que realmente não tem coerência a filosofia da imortalidade da alma. A pessoa, quando morre, verdadeiramente, como ensina a palavra de Deus, ela desce para a terra, se torna pó, assim como nós fomos criados do pó da terra, tá? O espírito volta para Deus, tá? Nesse contexto aqui, espírito é o sopro, né? Lembra que no começo, quando Adão foi criado por Deus, diz que Deus o moldou do pó da terra e depois ele soprou o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente, correto? Pois é. Então, esse fôlego de vida, que também no grego quer dizer espírito, volta para Deus. Simplesmente assim. E o pó, que é o nosso corpo, volta novamente para o solo, para a terra, para o pó de onde nós fomos criados. Tá? Então, nada de ensinamento da Bíblia Sagrada de que a pessoa é imortal, tá? E o corpo volta para a terra e uma entidade sai da pessoa, com vida, uma alma, e ela se encarna novamente em uma outra pessoa, num animal ou qualquer outro objeto. Tá? Nós não temos nenhuma base bíblica que dá aí esse tipo de credibilidade aonde nós devemos crer. De forma nenhuma, isso é totalmente um engano satânico, um engano de Satanás. Mas a palavra de Deus diz, meus queridos, portanto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, você pode ver ali a partir do verso 51, que somente nos tornaremos imortais quando Jesus retornar a esta terra, que ele transformará o nosso corpo corruptível para a incorruptibilidade e da morte para a imortalidade. Tá? Enquanto isso não acontece, todos nós temos o mesmo fim, vamos para o mesmo lugar. Tá? Morremos e somos sepultados, vamos para o sepulcro e aguardamos, tá? Como diz o salmista Davi, inconscientemente, não sabemos o que ocorre aqui enquanto a pessoa está no pó da terra, o que ocorre aqui sobre a terra. Na verdade, o tempo não passa para quem está morto. Tá? Ela não sabe o que está acontecendo. Ela está totalmente inconsciente. Como alguém que está dormindo, tá? E não sabe o que está ocorrendo à sua volta enquanto ela está dormindo. Tá? A hora continua passando, o tempo passando, mas ela de nada está sabendo. Até que Jesus vem, e aí sim seremos chamados, como diz o próprio Jesus, que todos, lá em João capítulo 5, 28, todos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Tá? Nós aguardamos, nós esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Como diz a palavra de Deus, e aí sim um novo começo. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, crendo na promessa da segunda vinda do Senhor, e com Cristo fez um concerto através do seu sacrifício, esses serão então ressuscitados na primeira ressurreição e serão então transformados, aí ressuscitarão transformados imortais, tá, para a vida eterna. Enquanto aqueles que estarão vivos, que também estão aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, tá, e com Cristo fizeram um concerto através do seu sacrifício, então, queridos, também serão transformados num abrir e fechar de olhos e juntos serão aí transladados para junto de Cristo Jesus
e receberão a recompensa da vida eterna para todo sempre. Aí sim seremos imortais. Enquanto isso, queridos, a crença que infelizmente, até mesmo em altares, púlpito, não é? Cristãos de muitas igrejas que se intitulam como cristãs e como evangélicas, se defende esse como um ponto da sua doutrina, a imortalidade da alma. Não é verdade. A Bíblia não apresenta em nenhum momento, né, que uma pessoa, quando ela morre, né, morre somente a carne, a matéria, mas a sua alma vai direto para o céu. A palavra de Deus diz que a alma somos nós somos uma alma, tá? Quando Deus soprou em Adão, ele passou a ser uma alma vivente. E ele não passou a adquirir uma alma. Tá? Lá em Ezequiel, não me lembro agora o capítulo e o verso, mas diz assim que a alma que pecar, essa morrerá. Então, queridos, a alma somos nós e ao pecarmos, o salário do pecado é a morte. Tá? Todos nós morremos. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude para que tanto você como eu possamos aprender cada vez mais da palavra de Deus e não sermos enganados com essas teorias, filosofias, né, que são defendidas por muitos, mas infelizmente são aí diabólicas, satânicas. Teve a sua origem lá no Éden, né, pelo próprio Satanás com seu grande engano, oferecendo ali para Eva cair na tentação de que ela não morreria. Tá? E infelizmente ela deixou a ser enganada e caiu nessa tentação. Que Deus esteja contigo. Até logo.